A paz de Cristo, meus irmãos. Eu sou o pastor André Campos e esse é o canal Ensino Bíblico Cristão. Nesse canal, nós aumentamos o seu conhecimento através da graça e da misericórdia do Senhor Jesus em nossas vidas. Que você seja abençoado nesse canal. Desde já eu lhe peço uma coisa, que você venha curtir, se inscrever e ativar o sino das notificações. Por um motivo, nós temos vídeos novos todos os dias e queremos lhe dar um conhecimento excelente para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz de Cristo, meus irmãos. Salmo de número 107, o primeiro salmo do livro 5, livro 5 dos salmos, que vai do 107 ao 150. Salmo 107, subtítulo diz: Deus salva de todas as tribulações. Verso 1: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esse salmo aqui, ele muito explica que é o retorno do exílio. Israel, quando esteve no exílio, clamou muito a Deus durante anos, 70 anos, para ser mais exato, e ali chegou um momento que eles voltaram do exílio. O rei acabou liberando e eles voltaram, e nessa volta eles fizeram esse salmo aqui. Por quê? Por conta da gratidão a Deus. E aí eles falam aqui: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, ainda que nós fizemos muitas coisas erradas, nossos antepassados, ou seja, a geração anterior, mas o Senhor ouviu o nosso clamor, ouviu nossa voz e nos salvou, e nos guardou, nos libertou. E eles fizeram esse salmo aqui. O verso 6, ele é interessante, que ele diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Em momento de angústia, em momento de desespero, Deus, ele ouviu o clamor de Israel. Deus, ele ouviu o clamor do povo dele. E é assim que ele ouve o nosso clamor, no desespero, na angústia. Ele fala que então na sua angústia, ou seja, no momento que eles mais precisavam, no momento que eles precisavam ter, que eles não tinham ninguém por eles clamaram ao Senhor. E aí a parte B vem dizer: e Ele os livrou das suas tribulações. Se a gente for olhar para a minha, para a sua vida hoje, em momento de angústia e dificuldade, se nós clamarmos ao nosso Deus, entregarmos para Ele, falarmos: Deus, está nas suas mãos esse problema, a nossa vida, essa situação. Deus, Ele livra das tribulações. Às vezes a gente fica com a cabeça cheia, com inúmeros problemas, e não falamos para quem de fato e de direito pode resolver todas as coisas. E aqui, esse salmo, ele confirma isso. Israel era um povo que estava cativo numa outra nação, longe, e ali Deus, ele foi lá e trabalhou, e eles foram libertos daquele lugar. E continuando, o verso 17: os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram à porta da morte. Olha aqui que interessante aqui, o verso de número 18. Um sintoma de uma aflição ou doença física, a disciplina de Deus que resultou do pecado deles, no verso 17. A disciplina de Deus. Deus disciplinou por quê? Porque eles haviam pecado, haviam feito coisas erradas. E aí o salmista vem contando aqui as tribulações que eles passaram e livraram. Mas no final, olha o que ele fala aqui. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. E lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca.
Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Ou seja, eles pecaram, fizeram coisas horríveis, fizeram coisas erradas. Se arrependeram, voltaram para Deus e Deus levanta da opressão necessitado para um alto retiro. Meu irmão, minha irmã, é assim que Deus faz, Ele nos levanta para um alto retiro, Ele tira a nossa necessidade, tira a nossa aflição e nos coloca nos mais altos céus. Amém? Vamos agora para o Salmo de número 108, que diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Esse salmo aqui, ele é um salmo que o salmista ele está convicto, ou seja, Davi está convicto que ele vai ser vitorioso em meio ao conflito. Ele está num conflito tremendo aqui. Está numa situação ruim, mas aí ele suscita uma pergunta no verso 10 que é interessante você saber também. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. E aí, olha o que ele conclui aqui. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Ou seja, sem o Senhor, nada acontece. Se o Senhor não prestar auxílio na angústia, vão é o socorro do homem. Ou seja, o homem não pode me socorrer. Se o Senhor não estiver comigo, o homem não pode fazer nada. Em Deus faremos proeza, pois Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Em Deus faremos proeza. Ou seja, o salmista ele quer mostrar que sem Deus não fazemos nada, mas em Deus faremos proeza. Ou seja, esteja com Deus que Ele vai fazer você navegar nos altos mares, subir nas nuvens e ser abençoado por Ele. Olha o Salmo 109 aqui. Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos. Com mentiras, língua falam contra mim. Ou seja, aqui fala sobre calúnia e injustiça. É um salmo de imprecações contra os inimigos. E aí o salmista vem falar aqui, Deus, não te cales. Olha só, está acontecendo isso daqui e aquilo ali. Não te cales. Pois contra mim se desataram lábios, ou seja, começaram a murmurar, a falar. Graças, com mentira, línguas falam contra mim. Cercaram-me com palavras odiosas, entre outras coisas. E aí ele fala, ele desesperado, ele chega para Deus e fala no 26. Socorre, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. Só a misericórdia do Senhor para nos resgatar. Só a misericórdia do Senhor para nos salvar. E aí ele fala que Davi, ele fala, Senhor, dê livramento. O salmista ele foi acusado de um crime pelo qual está sendo julgado. Ele era inocente, mas estava diante de um tribunal corrupto. Na sua aflição, ele se volta para Deus em busca de ajuda, pedindo-lhe que inverta os papéis, que lhe permita escapar da punição e julgar a corte injusta. E uma pessoa em particular, ou juiz, uma pessoa que está acusando, né? O salmista ele foi extremamente honesto com Deus e não suavizou os seus fortes sentimentos de ódio contra seus inimigos. Olha aqui como ele fala. Verso 15. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Ou seja, como foi falado aqui, de raiva ele falou acerca dos seus inimigos. E para finalizar, o verso 30. Muitas graças darei ao Senhor com meus lábios, louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Então o salmista que ele termina falando que Deus era o apoio dele e a fonte da sua força. Que Deus seja o apoio nosso
e fonte de nossa força. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus.